Estamos em mais uma edição do Impacto Positivo e hoje estamos recebendo aqui nos estúdios a Mariana Araújo, que é educadora social, e o Adriano Basto, que é assistente de mobilização e logística do NEA-BC. Obrigada pela participação, Mariana. Vamos já começar assim no embalo, né? Porque vocês estão saindo de um evento que aconteceu sábado passado, que é o segundo Fórum Municipal Ambiente e Territórios. Como que foi esse evento? Então, o evento foi muito bacana, né? Nós recebemos mais de 70 pessoas da comunidade, né, para discutir sobre alternativas para a superação da dependência econômica dos royalties. Então, foi um evento muito positivo que a gente idealizou assim ao longo do ano para democratizar essa informação, né, sobre a arrecadação dos royalties, como que isso impacta no dia a dia da sociedade, como que esse dinheiro, né, ele é importante, mas ao mesmo tempo ele é volátil, né, ele não é eterno e é preciso um olhar com mais atenção assim, para a gestão desse recurso, para a aplicação dele. E a gente direcionou as discussões para 3 políticas públicas prioritárias que a gente acredita que pode funcionar como motor de desenvolvimento para Araruama, que é a política pública de agricultura, de cultura e de turismo. E a partir dessas políticas públicas, a população presente pôde pensar, né, alternativas para diversificação econômica e saiu também como encaminhamento que fosse criado, né, um fórum permanente de discussão popular, onde as pessoas vão compor esse fórum para pensar continuamente como é que vai fazer o desenvolvimento de Araruama para os próximos anos. A sociedade organizada, então, estava presente no evento, né? Estava. E isso é super positivo, né? Sim. Porque através disso, eu queria até que você falasse para a gente sobre o objetivo, a missão do NEA-BC. Então, o projeto NEA-BC ele é uma medida de mitigação exigida pelo Licenciamento Ambiental Federal conduzido pelo IBAMA. Então, hoje, para as operadoras de petróleo e gás, né, poderem realizar suas ações, o licenciamento obriga que elas executem projetos como o nosso, que é de educação ambiental. A gente existe para contribuir para a mitigação dos impactos decorrentes da cadeia do petróleo e gás, os impactos mais difusos, né? Hoje a gente atua numa linha de ação do licenciamento que se chama linha de ação C, que é a democratização do acesso às informações sobre planos diretores municipais, que está mais relacionado ao desenvolvimento urbano, né, da cidade, como é que ele acontece. E o projeto ele existe para fortalecer a comunidade, disseminar e construir conhecimento para que as pessoas se apropriem, né, dessas decisões públicas e comecem a ocupar os espaços que de fato são da população, né, junto à gestão pública urbana, à gestão ambiental pública. E a gente existe para desenvolver ações diagnósticas, né, a gente identifica um problema, formativo, a gente forma a partir do que a gente identificou e a gente faz uma intervenção qualificada a partir das participações em conselhos, audiências públicas e intervenção mais direta no orçamento público do município. Existe também uma fiscalização no portal de transparência dos municípios. Eu queria até que você falasse também quantos municípios a atuação do NEA-BC? Então, o projeto NEA-BC ele atua em 13 municípios do Rio de Janeiro, de São Francisco de Itabapoana até Saquarema, e em 4 municípios do Espírito Santo. E aí, dentro desses municípios, a gente realiza, né, o monitoramento do Diário Oficial, né, tanto da Câmara dos Vereadores quanto do Executivo, e a gente monitora o orçamento público a partir dos portais de transparência, para a gente entender, né, como é que está funcionando a gestão dos recursos públicos em ações prioritárias identificadas pelos projetos locais, né, que cada município tem o seu grupo, a sua comunidade que participa, e a partir das definições que eles dão é que vai sendo olhado o orçamento. Por exemplo, a gente, no NEA-BC de Araruama, monitora 7 ações do orçamento. Uma ligada à manutenção de coleta do lixo, uma ligada, né, à questão do turismo, 2, na verdade, ligadas à questão do turismo, que são eventos e a gestão da própria política do turismo.
2 ações de agricultura, que é apoio ao pequeno agricultor e a realização de alguns eventos, e a gestão do Fundo Municipal de Meio Ambiente. A gente olha essas ações que o grupo em Araruama definiu como prioritárias para ter uma análise mais profunda. Hoje o município de Araruama, ele ganha quanto em termos de royalties? Então, Atualizado. bastante. Não tanto quanto os municípios vizinhos, né? Por exemplo, Saquarema, que já passou dos 2 bilhões de arrecadação em royalties. A gente, no ano passado, Araruama arrecadou meio bilhão, né? Mais ou menos meio bilhão de reais em royalties, de um orçamento que passou de 1 bilhão. Hoje, né, até setembro, né, final de setembro de 2025, o município já tinha passado dos 700 milhões de reais em royalties da arrecadação. Eu trouxe os números aqui mais detalhados. Investimento. A gente sabe aonde não pode ser investido esse dinheiro, né? Você poderia falar para a gente, até para que, né, quem está vendo ficar ciente disso. A gente tem algumas modalidades de arrecadação de royalties, né? Tem os contratos antigos, eles têm uma prerrogativa de não poderem ser utilizados, né? Em folha de pagamento, com pagamento de dívidas, e aí eles normalmente são utilizados em infraestrutura, obra, desenvolvimento de coleta de lixo, de resíduos sólidos. Em Araruama, ele é utilizado também para a realização de shows. Paga shows. O Parque de Exposição, por exemplo, agora teve muitos shows. Boa parte pode ter saído do dinheiro dos royalties. Né? A gente monitora isso, né? Quando a gente vai ver as questões de turismo e cultura, né? O que está sendo aplicado é para pagamento de shows. E a política pública, a gente entende que ela tem que ser mais abrangente, correto? Não ficar somente nos shows, mas a gente tem que pensar na economia da cidade, né? O turista vem para cá, ele vai só assistir o show, ele também tem que consumir, também tem que se hospedar. Então, para poder a cidade se autossustentar, né? Aproveitando essa deixa do Basto, né? Eu, desde petititinha, por exemplo, o NEA BC tem o quê? Mais de 10 anos. Isso. Não é isso? Mas desde petititinha, desde da fundação do NEA, eu ouvia falar que os royalties um dia ia acabar. Vocês cresceram ouvindo isso? Né? Hoje é 2025. Então, trazendo para a nossa realidade hoje, vamos dizer, esse meio bilhão ou meio milhão que você falou, porque foi tanto milhões que eu até esqueci se foi meio ou se foi inteiro, de Araruama. Eu vou pegar os dados aqui que estão na folha, né? Em 2024, foram 525.549.681,22 reais arrecadado de royalties, com base, né, nos dados da ANP. E esse ano, até setembro, né, foi o mapeamento que a gente fez, o município já arrecadou 753.241.580,06 reais. E aí, esses royalties, eles têm algumas destinações. Tem os contratos antigos, que aí tem a especificidade dele, tem os contratos novos. Nesses contratos novos, que são após 2012, 75% dos recursos que vêm desses royalties vão para a educação e 25% obrigatoriamente tem que ir para a saúde. Então, a maior parte dos recursos de Araruama hoje precisam ser investidos nessas políticas públicas, saúde e educação. E é um dinheiro finito, de fato, porque assim, os royalties eles vêm em função da exploração do recurso. Ele é retirado do meio ambiente, ele é retirado de um patrimônio que é de todo mundo, mas ele é dividido, né, entre os municípios que estão ali nas linhas, né, ortogonais, confrontantes, assim, compartilhado, né? E aí os royalties são mais volumosos, né, para municípios que estão ali próximo a esses poços mais produtores, né? Então eles vão sendo distribuídos dessa forma. E a gente sabe, assim, os royalties já foram um volume muito maior na bacia de Campos. Nós, Araruama, Saquarema, Maricá, estamos na bacia de Santos, que é a bacia que a partir de 2018 foi avançando. Hoje nós somos responsáveis por mais de 70% da produção nacional.
Então é muito recurso, muita exploração, mas em função das mudanças climáticas, há uma tendência a uma mudança na matriz energética, a deixar de utilizar os combustíveis fósseis. Essa partilha também ela é definida em lei, então se a legislação mudar, os royalties deixam de ser distribuídos da forma como a gente acredita. Se mudar a matriz energética, esse dinheiro não vem, então é por isso que a gente acredita que os municípios, principalmente os que estão dependendo desse recurso, né? Porque atualmente mais de 50% do que Araruama arrecadou foi de royalties. Isso demonstra que tem uma certa dependência. Então, se esse dinheiro diminuir ou acabar, como é que a gente faz, né? Como é que a gente faz? O que nós poderíamos estar fazendo ou que outros municípios já estão fazendo? Isso foi o que a gente pensou lá no fórum, chamamos a sociedade para poder discutir, né? Por isso que o subtítulo do nosso fórum foi Superando a Dependência dos Royalties em Araruama. Era para pensar alternativas para superar essa dependência. Aí as questões são a diversificação econômica, como a Mariana já falou, pensar em as potencialidades que o município tem, né, e focar nelas para que ele seja autossustentável, né, para a gente ter uma sustentabilidade econômica. E também surgiu a questão do Fundo Soberano. Sim. Pode aprofundar com a gente sobre o Fundo Soberano? Então, o Fundo Soberano é um mecanismo de gestão de recursos, né? Hoje os royalties eles entram no município e eles são aplicados, né, numa coisa mais atual, né? Ele é utilizado, ele entra, ele é utilizado. O fundo ele tem algumas finalidades, entre elas a poupança geracional, que seria guardar uma parte desse recurso para ser utilizada futuramente, ou usar uma parte desse recurso para investimento, né? Poderia ser investido em startup, empresas que poderiam desenvolver a economia local, ou alguma infraestrutura que possa ser usada a mais longo prazo, né? Porque é isso, assim, se a gente utiliza todo o recurso dos royalties numa coisa que é momentânea, esse dinheiro, ele vai acabar, ele foi utilizado por mim, por você, mas a futura geração, ela não consegue acessar. Não existe uma continuidade, né, de você poder ver isso implantado na vida e facilitando a vida das pessoas, né? Sim, e ele existe justamente para ter esse equilíbrio. Os royalties, eles existem para meio que remunerar a sociedade por uma coisa que ela não vai ter mais. E que a natureza oferece. Exatamente. E a natureza somos nós. É isso aí. E aí, nesse sentido, o Fundo Soberano ele é um instrumento que tem sido utilizado por alguns municípios, por exemplo, Maricá, né, tem o Fundo Soberano ativo. Desses municípios que o NEA-ABC está atuante, você pode citar os que participam? Então, dentro do escopo do NEA-ABC, o único município que tem, né, um fundo soberano criado é Saquarema, mas ele não tem um fundo soberano operando, né? A gente ainda não viu como é que funciona, ainda não viu a aplicação e nem a destinação de recursos, né? O grupo de lá também é extremamente atuante, eles estão acompanhando de perto, inclusive levaram uma demanda para o Fundo Soberano do Estado do Rio de Janeiro. E aí eles estão nesse empenho aí. Isso é uma iniciativa do município gestor querer? Sim. O município não é obrigatoriedade ter um fundo, né? Mas é um mecanismo importante. Quando você olha para a gestão do seu recurso, não é obrigatório, mas é recomendável, né, que se tenha um planejamento mais assertivo desse recurso. Então, assim, os municípios que têm criado têm manifestado assim, muito êxito no desenvolvimento das suas ações. A gente tem um Fundo Soberano também do Estado do Espírito Santo, que ele é uma referência assim, internacional, ele tem utilizado seus recursos justamente para fomentar a economia local, a economia do Estado, né, de forma regional. E o de Maricá tem sido utilizado para financiar algumas políticas públicas, como transporte gratuito, a questão do desenvolvimento social a partir da transferência de renda para algumas famílias, e ele está pensando agora num investimento mais focado no turismo, né?
Maricá quer tornar-se um município também turístico, assim como os outros, e está investindo, está pensando, né, agora em investimento na rede hoteleira. Por exemplo, até o Adriano tinha comentado, voltando para o evento que foi o segundo Fórum Meio Ambiente e Territórios, né, superando a dependência dos royalties em Araruama, houve muito questionamento da sociedade organizada com relação aos recursos, como são utilizados no município? Sim, a gente apresentou, né, os dados socioeconômicos do município, né, e mostramos, também falamos sobre o portal de transparência, a forma como acessar, e quando eles viram os dados, a gente mostrou que a maioria dos recursos do orçamento não estão indo para essas áreas que são declaradas potencialidades da cidade, que é a agricultura, o turismo e a cultura. Né? A Mariana apresentou também lá essa questão do orçamento, e menos de 1% do nosso orçamento é aplicado nessas áreas. A maioria está aplicada em educação, saúde, né? E outros serviços, né? Infraestrutura. E eventos que vocês tinham comentado. A agricultura é 0,2%, a cultura 0,2%. Então, muito pouco para o que a própria sociedade, porque a gente também fez uma pesquisa. Né? O grupo fez uma pesquisa nos 5 distritos da cidade para ouvir a população sobre o que eles conheciam sobre os royalties, né? E também sobre o que eles achavam que eram as potencialidades da cidade. Quais eram as áreas que a cidade teria mais potencial de alcançar, né, um desenvolvimento econômico independente. Mas também foi declarado lá, né, que muitos achavam que era mais investido nessas áreas que são as que são menos investidas. É o desconhecimento da sociedade também. É porque é muito delicado esse assunto, porque a gente está falando 20 anos, né? A gente está pensando em 20 anos, 20, 30 anos, né? Como você citou, das novas gerações e das gerações que virão. Mas vamos aqui, hipoteticamente, pós-petróleo, Araruama. Caso a cidade decida investir num fundo, pensando 20, 30 anos, né, independente de quem esteja à frente da gestão. Quais são essas áreas? Assim, foi meio que focado pelas pessoas que participaram, que pode ser implementado isso? No turismo, meio ambiente. O fórum, ele trouxe alguns anseios da população, né? São milhares, né? Muitos, assim, principalmente com relação ao acesso à informação, né? Porque eles ficavam vendo a gente fazer a apresentação e falavam, a gente não tem acesso a isso. Como é que eu faço para saber quanto que gastou em tal lugar? Por exemplo, nós tínhamos quilombolas de Sobara que ficaram... Esse dinheiro não chega em Sobara, esse dinheiro não chega em Prodígio. Como é que faz para desenvolver? Então, teve muitas dúvidas. E aí a gente falou, por isso que a gente está aqui dando um pontapé inicial. O nosso objetivo não é finalizar a discussão aqui, mas dar o pontapé para que a comunidade comece a acessar essas informações e se instrumentalizar. Sem um planejamento eficiente, a gente pode passar pelos mesmos problemas que os municípios da Bacia de Campos passaram, né? Campos teve que recorrer a várias situações para pagar folha de pagamento, teve que ter uma autorização de utilização de alguns recursos específicos para pagar funcionários da educação, para cumprir suas questões básicas, porque ficou sem dinheiro. E foi um dos municípios que mais arrecadou ao longo do tempo. E aí não poupou, não teve um planejamento. É como se, eu recebi uma herança e eu vou gastar tudo. Torrar, né? E aí, esse olhar de governo, né? É um plano que funciona durante 4 anos. Se mudar o governo, começa tudo do zero e avança, né? Ou regride. E aí, a ideia do Fundo Soberano é que ele seja, inclusive, criado por força de lei, mas que ele conste também na lei orgânica, porque aí ele vira uma política de Estado, que independente do governo que existir, ele vai continuar existindo ali para poupar esse recurso e investir. A gente acredita num fundo misto,
né? Que ele vai poupar uma parte e vai investir a outra parte em infraestruturas que possam desenvolver a cidade. Uma das coisas que a população falou no fórum foi a questão da malha viária. É uma dificuldade tanto para o turismo, tanto para a cultura, quanto para a agricultura, porque não consegue escoar seus produtos, o turista ele não consegue acessar o território, né, como um todo, e a própria população não consegue acessar o território por falta, né, dessas vias ou pavimentadas, ou a própria mobilidade urbana, que é extremamente reduzida. A gente tem comunidades que só tem 3 ônibus por dia, né, que precisam ir para outro município para conseguir vir para o nosso, porque é mais fácil vir de Silva Jardim, muitas vezes, do que vir de Araruama para Araruama. Então, assim, foram colocadas algumas questões relacionadas a dificuldades atuais e outras, né? A gente apresentou 3 políticas públicas, agricultura, turismo e cultura, mas eles trouxeram outras, por exemplo, a indústria, e essa questão do emprego e renda. Aí foram transversalizando outras demandas, né? Eles acreditam que integrar cultura, agricultura e turismo funciona, mas que tem que haver outras redes também. E estavam muito preocupados com que tipo de turismo a gente quer, que é um turismo ecológico, sustentável, que tipo de cultura a gente quer resgatar, porque a gente é um município extremamente rico em cultura, a gente tem uma população quilombola, a gente tem história indígena, a gente tem, assim, os primórdios, né, da formação aí da sociedade brasileira, e isso está se perdendo. E é uma dor da população que está e da população que vem morar também. É incrível a conscientização dos moradores, né? Da população, das suas necessidades. E sabendo que existem recursos para que possa sanar isso, não é isso, Adriano? Sim, sim. E assim, eles só precisam ser ouvidos também. Muitas vezes o poder público, né, não... A gente está observando até um movimento de maior participação social, de conferências. A gente teve nesse último ano agora outras conferências que não estava tendo na cidade, né? O próprio projeto na ABC, a gente apresentou o pedido para que fosse feita a Conferência das Cidades e ficamos muito felizes quando foi anunciado, porque é importante ter esses espaços para que a população possa falar desses anseios que ela tem, né? E muitas vezes elas não têm esse espaço. Aí não tem acesso a essas informações, por exemplo, não sabe como acessar um portal de transparência. A própria prefeitura, acho que ela poderia fazer, por meio de suas redes sociais, né, mecanismo como o próprio DNEBC a gente faz, para poder facilitar, para que as pessoas entendam como funciona o orçamento. Até para que ela também se sinta mais É a própria segura. Transparência, né, da gestão para a população, não é isso? Isso, numa linguagem que a população consiga entender, porque a gente sabe que não é uma linguagem fácil para todo mundo, né? As pessoas já pensam logo no orçamento e falam assim, um monte de números, não quero saber. E tem formas fáceis de você explicar para a pessoa que não é tão complicado assim. Gente, olha, NEA, Núcleo de Educação Ambiental da região da Bacia de Campos. Fala pra gente aqui, Mariana, o que você gostaria de reforçar? Porque o trabalho que o NEA já faz, né, de transparência, né, levando a transparência de algo que as pessoas não conseguem ter essa transparência, né, que é o educar e também saber dos seus direitos, né? Nossa, muita coisa, né? Porque o nosso trabalho faz muito sentido, mas ele faz muito sentido porque tem outras coisas não funcionando. E aí dá essa certa tristeza, porque assim, a gente tá existindo para mitigar algumas mazelas aí estruturantes e estruturais. A dificuldade de acesso à informação é uma delas. Se as pessoas não sabem os seus direitos e deveres, elas ficam aquém das decisões públicas. E as decisões públicas acabam sendo tomadas dentro de gabinetes, não entendem, assim, não conhecem a realidade popular. E o que a gente vem trazendo, assim,
num trabalho de formiguinha, porque nós somos um grupo, né? Somos um projeto que atua aqui em Araruama, a partir da atuação voluntária de outras pessoas. A gente tem alguns comunitários, que é o nome que a gente chama Grupo Gestor Local, que são GGLs. Essas pessoas se voluntariam para, junto da equipe técnica, que somos nós, mapear, identificar essas questões, monitorar e atuar de forma qualitativa na gestão pública, né? A gente acompanha audiências públicas, a gente acompanha as sessões da Câmara, só que muitas das vezes somos só a gente, enquanto instituição, enquanto participantes, que estamos nesses espaços. E o que a gente gostaria muito é que a população se apropriasse desse espaço, das sessões da Câmara, dos conselhos. Não está divulgado? A gente tenta divulgar para ampliar a busca, por exemplo. No dia 10 de novembro, às 10 horas, na Câmara Municipal, vai ser discutido o Plano Plurianual. O Plano Plurianual é uma peça orçamentária que vai definir o programa de governo, né, o programa dessa gestão e da próxima para 4 anos, o que vai ser feito dentro do município. E a cada ano vai ser definido, é uma escola? Quanto para cada escola? Ah, é isso? Então, assim, sem contar, né, sem haver o planejamento dentro da lei orçamentária, é muito difícil algo acontecer. Então, essa audiência pública que vai definir os 4 anos, né, 2026 a 2029 do município. Então, a população ela tem que estar inserida. E aí, uma das reclamações, quando a gente anunciou essa data, né, que a gente monitorou no Diário Oficial, foi, meu Deus, segunda-feira, 10 horas da manhã, quem vai? Quem pode? Audiência para quem? Se é uma audiência realizada dentro de um período que a maioria das pessoas ou estão estudando ou estão trabalhando. Então, assim, o que a gente gostaria muito é que o poder público entendesse que a população é colaboradora e a principal interessada nas ações dele. E é por isso que o poder público está aí, né? Que é para atender os anseios da comunidade, para atender as demandas populares. E sem incluir a população, eu não sei o que tem sido feito. Porque, assim, o poder público ele tem a caneta, mas ele tem que usá-la com o olhar popular, entendendo qual a demanda do município, entendendo também que o município não é só a sede. O município é Iguabinha, o município é Morro Grande, é São Vicente, é Praia Seca e a sede. E aí é isso que move a gente, né? Esse fazer coletivo para disseminar essas informações que a gente consegue decodificar com dificuldade, porque o portal da transparência ele existe, o Diário Oficial ele existe, mas nem sempre é uma tarefa fácil, que poderia, né? Porque quando a gente quer divulgar um show, a gente faz uma divulgação ampla, mas quando é uma audiência pública, fica só no Diário Oficial e aí, né, quem viu, viu, quem não viu, não consegue ver. Então, assim, a gente gostaria de mais transparência, mais colaboração, né, e poder público e comunidade atuando em colaboração, porque o resultado é Araruama cada vez melhor, é Araruama cada vez mais independente desses recursos, cada vez mais autônoma e cada vez mais fortalecida a partir da participação popular que é garantida em lei. Eu quero agradecer a participação da Mariana Araújo e do Adriano Basto, né, aqui no Impacto Positivo, com um assunto que sempre vai ser atual. Não é isso, Adriana? Obrigada pela participação. Obrigado a vocês também por nos receber. E falo também pelos GGLs, né, que o nosso grupo também é muito, como o Mari falou, os comunitários são eles que fazem a maioria das ações, porque são eles que levam para a gente quais são os problemas, né? Eles falam, vai ter evento tal, que acho que seria legal a gente participar. Vamos lá para fiscalizar. Aí a gente vê, dá para a gente fazer? Então vamos. Aí, e eles é que falam, eles é que pegam no microfone e falam, e apontam. E quando a gente está na audiência lá na Câmara, eles também debatem, eles falam sobre os seus anseios, porque eles são a comunidade, a gente é a equipe para dar o apoio, dar o suporte. Mas o trabalho, né, o que move mesmo são eles. E é isso. Eu lembrei de outra coisa, não sei quando é que vai ao ar, né, mas se der tempo,
Além dessa audiência pública, né, do dia 10, também vai acontecer uma outra audiência pública no dia 18, que vai ser no Centro de Convenções, às 3 horas da tarde, que vai ser para revisão do Plano Municipal de Saneamento Básico. Esse é um plano extremamente importante, que ele vai olhar um universo maior, como que o município vai desenvolver as suas ações para melhorar o meio ambiente, saneamento básico. Então, se a população puder estar presente, é extremamente importante. Então, todas as vezes que vocês verem audiência pública, façam um esforcinho para tentar comparecer, porque uma audiência pública é para escuta popular e para definição de projetos que vão impactar toda a sociedade. Então, vale a pena comparecer. Obrigada a vocês dois. Impacto Positivo, ficando por aqui. Até a próxima edição.